Olá, professor Gomerci. Estou aqui para repassar o estudo passado do dia 27 de agosto, ministrado pelo pastor Carmo, né, lá na Igreja Batista Ebenezer. Então, no dia 20 de agosto, uma semana antes, o pastor Carmo fez uma viagem de Adão a Jesus Cristo. Em Adão nós pecamos, em Abraão recebemos a promessa da justificação pela fé, em Moisés recebemos a lei e em Cristo a concretização do plano de salvação. O ponto alto ali foi a lei, porque veio a pergunta: o que fazer da lei se aqueles que estão debaixo da lei são malditos? A lei veio exatamente para isso, para mostrar para o homem o seu estado de miséria, para mostrar para o homem que nada ele pode fazer por si só, para mostrar para o homem que ele só tem uma solução: se render aos pés de Jesus Cristo, se arrepender e receber de graça a salvação mediante a fé no sacrifício dele. No estudo passado, esse foi dia 20, né, dia 27, o pastor Carmo falou sobre o que éramos sob a lei e o que somos em Cristo. No versículo 23, né, o apóstolo Paulo diz que antes que a fé viesse, é um estado então provisório, dá para ver por aí que é provisório. Estávamos sob a tutela da lei, ou seja, estávamos guardados, estávamos debaixo da lei, encarcerados, como alguém que está preso em uma cidade sem poder sair porque a cidade está cercada. Então estávamos nessa situação, para aquela fé que se havia de manifestar. Ora, está vendo? A lei agiu como um tutor, né? Como um aprisionamento para a fé. Havia um propósito. 24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio é a palavra aí paidagogo, palavra grega paidagogo, daí vem a palavra pedagogia. Eram espécies de tutores que conduziam os filhos dos seus senhores, isso no mundo grego. Levavam para a escola, disciplinavam e eram até severos para com eles. A lei era severa: não faça, e se fizer, tem penalidade. Tá? Então a lei foi a vontade de Deus para os homens, mas ela coloca o homem nessa situação de alerta: se vocês transgredir a lei, algo de ruim vai acontecer. Só que a lei veio como um propósito de Deus, como nós estamos falando aqui, para nos levar a Cristo. Então, na lei nós estávamos nesse estado de aprisionamento, num beco sem saída, até reconhecermos isso e nos apegarmos a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre esse estado, né, nós estávamos sob a lei, agora ele fala sobre o que somos em Cristo. No versículo 23, ele diz o seguinte: mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Isso é o versículo 25. No 26, porque todos são filhos de Deus pela fé em Cristo. Então, em Cristo nós somos filhos de Deus, nos tornamos filhos de Deus. Versículo 27, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Batizado. Em 1 Coríntios 12, 13, o apóstolo Paulo explica o que é o batismo em Cristo, o que é o batismo com o Espírito Santo. Ele diz que todos fomos batizados pelo mesmo Espírito em um só corpo. Então o batismo, ele nos une a Cristo e ele nos une ao seu corpo, que é a sua igreja, a sua família, né? Diz que também, no versículo 28, que nós somos membros de uma só família, estamos todos num pé de igualdade, não há mais uma casta, nobres, plebeus, né, ricos e pobres, não há mais sacerdotes e o povo, nada disso, não há mais essa divisão. Ele diz que nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo. Deus colocou todos em um pé de igualdade.
Diz no versículo, esse é o 28, o 29 ele diz que nós somos também descendentes de Abraão, conforme, e herdeiros conforme a promessa. Por que Deus fala, por que o apóstolo Paulo falou tanto em Abraão? Porque os judeus se gabavam de serem filhos de Abraão. Nós estamos seguros, somos filhos de Abraão. Somos a raça eleita. E o apóstolo, João Batista, quando veio anunciar a Cristo, ele pregou o arrependimento. Ele disse que o povo deveria se arrepender dos seus pecados. Mas ele falou para os judeus: não fiquem por aí se gabando, dizendo nós somos filhos de Abraão. Porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Ou seja, o que João Batista estava falando é o seguinte: para ser filhos de Abraão, para ser herdeiros, das promessas que Deus fez a Abraão, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam crer, assim como Abraão creu. Vocês precisam ser justificados, assim como Abraão foi justificado. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e foi justificado. Portanto, filho de Abraão é aquele que se arrepende e que se coloca diante de Deus, que recebe a salvação de graça mediante a fé. Portanto, quem éramos sob a lei? Qual era a situação nossa? Estávamos encarcerados. Em Cristo, agora, nós somos filhos de Deus, somos de uma mesma família, fazemos parte de uma mesma família, somos um só corpo e somos descendentes de Abraão, conforme a promessa. Próximo estudo, nós vamos continuar agora com Gálatas 4. Você é o nosso convidado. Esteja ali domingo, 8h30 da manhã, domingo dia 7 de setembro, dia 3 de setembro agora, 8 da manhã, e participe conosco do EBD. À noite, um grande culto em comemoração ao 29º aniversário da Igreja Batista Ebenezer. Será um prazer contar com a sua presença ali.